Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Se você pudesse colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Boa noite para você de casa que vai nos acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, mais uma sexta-feira na tua presença. Obrigado pelos irmãos que estão aqui conosco. Obrigado pelos irmãos que estão acompanhando de casa. Que o Senhor, ó Deus, venha falar ao nosso coração nesse culto de ensino. Que o Senhor venha ministrar o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, Igreja Viva. Hoje nós vamos, na segunda aula de Josué, vamos falar sobre Raabe, a prostituta Raabe, né? É uma história conhecida, mas ela tem muitas lições para a gente absorver, para a gente trazer para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida espiritual e aprender com ela. Então abre lá Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Graças a Deus. A questão de Raabe é uma história muito interessante porque ela é salva devido a uma mentira. E eu levantei esse debate hoje nas redes sociais, né? Sobre a mentira, porque Deus aprovou a mentira de Raabe. E eu fiz uma pergunta que aí teve um monte de resposta contrária aí, confusa. Deus aprova a mentira, sim ou não? Quem acha que não? Quem acha que sim? De Raabe ele aprovou, hein? Ela foi salva por causa de uma mentira. Mas nós vamos debater isso aqui hoje, vai ficar claro sobre nós, amém? Josué capítulo 2. Todo mundo achou? Vamos ler? E enviou Josué, filho de Num, 2 homens. Nós já estudamos Êxodo, dá uma pausinha aí, nós já estudamos Êxodo. E lá em Êxodo, a gente vê Moisés enviando homens também para espionar a terra. Quem lembra quantos homens Moisés enviou? Enviou 2? Não. Quem lembra? Que Moisés enviou. Falei sobre isso. 12. Lembra? Os 12 espias. 10 voltaram com más notícias, falando que a terra só tinha gigante, que a terra era ruim, que era um lugar difícil. Mas 2 espias, quem que eram os 2? Josué, que é o cara que tem experiência em espionagem, e Calebe. E quantos envias que Josué manda aqui? Olha no versículo 1 de Josué 2. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens. Por que ele envia 2 e não 12? Pode chutar, é a aula que você pode chutar tudo aqui hoje. O líder dele enviou 12. Ele envia 2. Por quê? Pode falar. Tira um pouquinho para me ouvir. 2 porque ele tinha experiência. Ele viu que 12 era muito e não dava certo. Presta atenção uma coisa, quer ser bem sucedido na sua vida? Começa a observar o que as pessoas que estão à sua frente faz. Então aquilo que eles erram, não erra também. Se ele envia 12, ele ia cometer o mesmo erro que nem Moisés. Se ele envia 12 homens, ele ia correr o risco de 10 voltar com um relatório ruim. Quer ser bem sucedido? Quer ter vitória na tua vida? Quer ter sucesso? Observe as atitudes que deram certo e que deram errado de pessoas que estão à sua frente ou que são maiores do que você. Foi isso que Josué fez. Vamos lá.
enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, esses homens e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Vamos fazer uma pausa aqui de novo. Aonde que os homens dormiram? Na casa de quem? Da Raabe. Ela era o quê? Ele dormiu num prostíbulo, então, sim ou não? Sim. Mas isso indica que eles pecaram? Porque eles apenas dormiram. O que a gente pode aprender disso? O ambiente em que nós estamos não pode nos contaminar. Você vê que é 2 homens que estão longe da esposa, tá longe da família, tá longe da fé, tá longe do acampamento. Ninguém estava vendo nada, mas eles estavam em uma missão. Só que a Bíblia diz que eles apenas dormiram ali. Ou seja, o ambiente que era favorável para eles pecarem não contaminou eles. O que a gente tem que extrair dessa lição? Aonde a gente estar ou aonde a gente for colocado, a gente tem que ser bênção. Não é o ambiente que tem que te contaminar, é você que tem que influenciar o ambiente. Porque tem gente que peca e dá essa desculpa assim, ó: ah, eu pequei porque só eu era diferente lá. Eu pequei porque eu não tinha ninguém da mesma fé que eu. Ah, eu falei mal das pessoas porque estava todo mundo falando mal. Não é porque está todo mundo fazendo errado que você tem que fazer errado também. Eu e você tem que ser diferença onde a gente está. Então, a partir de hoje, aonde Deus te colocar, seja bênção. Não se contamine com as pessoas que estão lá. Raabe, a Bíblia diz que ela mora nos muros de Jericó, no muro mesmo. O muro não era um muro fininho, igual a gente é acostumado a ver, não. O muro de Jericó, ele era tão largo que passavam 2 carruagens, uma do lado da outra, do tamanho da espessura, da largura do muro. Era como se fosse uma rua totalmente fortificada. E a casa de Raabe era em cima do muro. Porque ali na entrada da cidade entravam os mercadores, entravam as pessoas que queriam fazer comércio, e eles já paravam ali no prostíbulo, onde eles só faziam negócios, contavam as notícias da região, as notícias dos lugares, das outras cidades do deserto, ao redor do deserto, e lá era o point onde ela sabia de tudo. Então Raabe, ela mora literalmente em cima do muro, um lugar onde ela tem muita informação, um lugar onde as pessoas vão para se prostituir, um ambiente onde as pessoas vão para pecar, mas aquilo não contamina aqueles homens. Então vamos lá, versículo 2. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até aos vaus. E fechou-se a porta, havendo saído os que iam após ele. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no telhado e disse aos homens:
bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E ouvimos o que fizestes aos reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estava além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois eu vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai. E dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela sua, até ao ponto de morrer. Se não nos denunciar, esse será esse negócio. E será que, dando o Senhor esta terra para nós, usaremos contigo de benevolência e fidelidade? Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a sua casa estava em cima do muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos a um monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. Depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio escarlate à sua janela, por qual nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai, quem sair fora desta casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele não se puser a mão. Também se não denunciares esse negócio, ou se nos dedurar, seremos desobrigados deste juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Olha só que história, é bem conhecida, mas vamos relembrar. Raabe, a prostituta, recebe os 2 homens de Deus, e eles falam assim: olha, nós viemos porque o Senhor vai nos dar essa terra. Mas uma coisa interessante que eu vejo no livro de Josué é que Raabe fala no versículo 10 que ela já ouviu a palavra de Deus. As pessoas que iam lá na casa de Raabe, através dos serviços de uma prostituta, eles comentavam que Deus, o Deus de Israel, já tinha livrado um povo escravo do Egito e tinha aberto o Mar Vermelho. Ela tinha começado a ouvir a história de um Deus, né? A Bíblia fala que muitos chamavam ele de Deus invisível, por ele não ter rosto, por ele não ter uma forma palpável. E ela começou a ouvir a história do Senhor antes desses homens chegar. E quando eles chegam, eles falam assim: olha, o Senhor já nos deu essa terra. Ela fala: olha, eu já ouvi falar do Deus de vocês, eu já ouvi falar do Deus que abriu o Mar Vermelho, eu já ouvi falar das histórias que esse Deus está fazendo através da vida de vocês, e todo mundo está com medo. Aí ela faz uma proposta, ela fala: vamos fazer o seguinte, eu vou esconder vocês, só que vocês vão salvar a minha vida e a vida da minha família. Ela busca a salvação de si mesma e da família. A Bíblia fala que ela e os espias fazem um trato. Eles falam assim: olha, é o seguinte, se você nos esconder, você e a sua casa vai ser poupada. Quem estiver aqui dentro da sua casa vai ser poupado. Mas se você nos denunciar, todo mundo da sua casa vai morrer. Então vamos fazer um plano.
Você vai nos descer pela janela num fio escarlate, numa corda vermelha. Você vai deixar essa corda pendurada na janela, essa corda vermelha, até o dia que a gente for tomar a cidade. Quem estiver dentro da sua casa não morre, mas se alguém estiver da parte de fora da sua casa, nós não temos compromisso com essa pessoa, vai perecer. E aí a Bíblia diz que lá na frente que Jericó é toda cercada, mas quando os muros caem, somente a casa de Raabe com toda a sua família dentro é salva. Além de ser uma história de salvação, a gente vai extrair algumas lições da vida de Raabe. A primeira que eu quero que faça você pensar é: o que mudou a vida de Raabe? Foi a fé ou foi a palavra? É a hora de você chutar. Foi a fé ou foi a palavra de Deus? A fé? Quem acha que foi a fé? Quem acha que foi a palavra? Ponto para quem achou que foi a palavra. Abre lá em Lucas 11, 28. Como ela ia crer se ela não tivesse ouvido? Lucas 11, 28. Como que nós iríamos crer se nós não tivéssemos ouvido? Porque se a fé existiu em nós, é porque alguém pregou. Alguém pregou para você, alguém te fez uma visita, alguém falou de Jesus, você ouviu algum testemunho, alguma coisa aconteceu que você ouviu a palavra de Deus e isso fez nascer a semente da fé. Quem pode ler em alto e bom som? Voz do Cid Moreira, Lucas 11, 28. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus. Você vê que não é bem-aventurado quem prega, é quem? Então o que é melhor, ouvir ou pregar? É tão importante pregar quanto ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que Raabe foi salva? Por causa da palavra que ela ouviu. Alguém chegou falando que Deus tinha aberto o mar vermelho. Alguém chegou falando de um Deus invisível. Quem que veio para Jesus porque alguém pregou para você? Eu já. Pregaram para vocês? Vocês vieram por aquilo que vocês ouviram, não por aquilo que vocês leram. Gente, dificilmente alguém se converte no ler a Bíblia. Ler a Bíblia é importante sim, mas você precisa ler com revelação. Por isso que nós temos estudo bíblico. Para aquilo que você lê, seja claro ao seu entendimento. Porque tem gente que lê a Bíblia e não entende lendo sozinho. E é normal. Por quê? Porque existe o culto de ensino para ensinar as Escrituras. E isso é revelado pelo Espírito Santo. Mas uma pergunta que a gente tem que se fazer é: o que nós estamos fazendo com a palavra que nós estamos ouvindo? Porque não adianta você ouvir muita palavra de Deus se você não fazer alguma coisa com ela. Pergunta assim pro teu irmão: você está pregando para alguém? Fala assim para ele: você está falando de Jesus para alguém? Porque isso mostra o que a gente faz com a palavra. Tem gente que vem na igreja, parece esponja, só quer absorver, só quer a bênção, só quer profecia, só quer mão na cabeça, só quer unção. Tá, é ótimo, mas o que nós vamos fazer com isso? Porque se nós recebemos, a gente tem que dar isso para alguém. E o que é que nós estamos fazendo com a palavra que está nos sendo pregada? Abre lá em Mateus 13.
Mateus capítulo 13. Hoje é um culto que a gente lê bastante Bíblia, tá? Porque é culto de ensino. E culto de ensino é para a gente procurar na Bíblia, debater, falar de dúvidas da palavra de Deus, para não ficar nenhuma dúvida no nosso coração. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor Ivano nos responder como pastor. Pastor, nós que somos ouvintes da palavra, nós vamos prestar conta da palavra de Deus que nós ouvimos com aquilo que nós fazemos da palavra de Deus? Olha que interessante. Por isso que eu gosto que o pastor vem. Ele falou algo muito interessante. A gente vai prestar conta daquilo que nós ouvimos e fazemos. Porém, se nós não praticarmos a palavra, se a gente não obedecer a palavra, nós vamos prestar conta daquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Porque o que adianta ouvir um mandamento e não obedecer? Nada. A Bíblia até diz o seguinte: é melhor você nem conhecer do que você conhecer e não obedecer. Aí tem gente que fala assim: então é melhor nem conhecer, então é melhor desviar. Não, porque a eternidade, irmão, é séria. Se a gente morrer em pecado, se a gente morrer ímpio, se a gente morrer sem salvação, o que nos aguarda? Inferno. Para quanto tempo? Para sempre. Mateus capítulo 13, versículo 18. Escutai vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino. Grifa isso na sua Bíblia. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que o maligno arranca do teu coração? A palavra. Por que o diabo não quer que você venha na igreja? Para você não ouvir a palavra. Por que as pessoas têm resistência para participar de culto de ensino? Por causa da palavra. Porque a palavra ela liberta, a palavra traz conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Culto de primícias. Por que as pessoas têm resistência? Porque nós pregamos o que? A palavra. Então, ouvindo a palavra, vem o maligno e arranca do coração que foi semeado. Fala, pastor. Não entende. Exatamente. Exatamente. Acho que o pastor, vem cá participar comigo aqui em cima, ó. Põe aqui, ó. Vou mandar o sem fio aí para você. O pastor falou algo muito interessante. Ouvindo a palavra e não entendendo. Por quê? Aquilo que a gente falou. Tem gente que ouve, tem gente que lê, mas não entende. E aquilo que você não entende, como que você vai praticar? Aí o diabo faz o quê? Pega a semente da palavra. Olha o versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Vamos dar uma pausinha aqui. Já viu aquela pessoa que na hora do aperto desvia? Porque não tem raiz. Porque a palavra não entrou por completo no coração. Não tem aquele hino que a gente canta? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Que raiz que é essa? É a palavra.
Porque tem gente que aguenta apanhar, tem soldado que aguenta o tranco aí da guerra por causa da palavra. Por quê? Tem gente que recebe a palavra, mas ela tem esse efeito aqui, ó, pouca duração. Dura isso aqui, ó. Aí na hora que faz o vento, faz a pessoa morre. Por quê? Chegando a angústia e a perseguição por causa do quê? Por causa da palavra. Por que o diabo te persegue? Para matar a palavra que tem dentro de você. Se o diabo arrancar a semente da palavra que está dentro de você, ele mata você por inteiro. A Bíblia diz que essa pessoa logo se ofende. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Que tipo de pessoa é essa? Que ouve a palavra, só que se distrai com tudo que o mundo oferece. Aquela pessoa que põe Deus em último lugar. É uma pessoa, aquele tipo de pessoa que eu sempre falo que não pode receber bênção. Porque só é crente quando está doente, quando está no aperto, quando está no vermelho, quando está tudo lascado, é crente. Mas se tiver na bênção, desvia. Porque é uma pessoa que está seduzido pelas riquezas do mundo. É uma pessoa que está enganada. É uma pessoa que se importa mais com as coisas lá de fora do que com as coisas de Deus. E o que acontece com esse tipo de pessoa? Ela tem uma vida infrutífera. Aonde ela planta, ela não colhe nada. Aí pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode fazer voto, porque tem coisas que ficam na míngua. Porque o que faz eu e você prosperar é a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala para Maria, quando ela está aos pés dele, ela falou: olha Maria, você ficou com a melhor parte. Enquanto a tua irmã está cuidando do serviço de casa, você está aqui aos meus pés, recebendo a boa palavra. Porque é a palavra que dá vida, é a palavra que dá abundância, e a palavra que nos faz prosperar. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Fala assim comigo: quem ouve a palavra frutifica em todas as áreas da sua vida. Por que frutifica? Porque entende. À medida que eu e você entender mais da palavra de Deus, nós vamos crescer e vamos frutificar e vamos ter resultado na nossa vida. É aí que começa a ter níveis de conquista. Por que Raabe conseguiu salvação? Porque ela entendeu a palavra e obedeceu. Ela falou: olha, eu sei que tem um Deus que está guiando vocês, que está fazendo maravilha no deserto. Então eu vou obedecer, só que eu quero ver resultado. Ela fica sem resultado? Não. A Bíblia diz que ela e a sua casa é salva. Ela se torna uma princesa de uma linhagem especial lá na frente. Por quê? Só porque obedeceu a palavra. Quando a palavra está escondida no teu coração, você começa a frutificar. Abre lá em Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Por isso eu vou repetir o que o pastor sempre fala aqui. 2 cultos muito importantes: culto de ensino, culto de oração. Se você romper e vir nesses 2, irmão, acabou para o diabo. Salmo 119, versículo 11. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aonde que a palavra tem que ser guardada? No coração. Que é da onde o diabo tenta roubar, comer a semente, atingindo o teu coração, atingindo a tua fé. João 17, 17. Vamos lá. Livro de João.
Vamos correr pela Bíblia hoje. João 17:17. Vou fazer uma pergunta antes da gente ler esse versículo. É possível se santificar lendo a Bíblia? Sim ou não? Ler a Bíblia te santifica? Quem acha que sim? Se tiver entendimento, sim. Quem acha que não? Ler a Bíblia te santifica? Ler a Bíblia. Se você ler e entender, te santifica? Eu gosto de fazer essas perguntas porque vocês pensam. E quando a gente pensa, a gente aprende. Quem acha que sim? Vai lá, sai do muro. Quem acha que não? Então vamos responder. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando você lê e entende, você é santificado. Porque conhecendo a verdade te liberta. Porque Bíblia, irmão, se você começar a ler de verdade, não é ler Salmo 91 só não e o Salmo 23. Quando você lê, a Bíblia te confronta. Você lê, você acha um monte de gente igual você. Tudo ruim e falho. Aí você fala, ó, eu aqui, ó, minha história. Só mudou o nome. Só que aí você vê Deus agindo na vida dessas pessoas. E aí você acha o teu erro. E quando você começa a entender, o Espírito Santo começa a te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Começa a acender aquela luzinha, sabe? Fala, nossa, é pecado. É pecado. Aí quando você vai pecar, você lembra da palavra. O pisca-alerta liga na hora da sua mente. Aí você fala, eu não vou pecar. Pronto, você já está se santificando. Porque você leu, você entendeu e você praticou. Então ler a Bíblia e ter um entendimento da Bíblia te faz ser santificado. Ler a Bíblia que nem um ritual? Não. Mas quando você começa a ler, abrir na tua casa e falar, Senhor, fala comigo hoje. E você abre a Bíblia e começa a ler, e começa a meditar e pede ajuda para o Espírito Santo, ele começa a te revelar. Aí na hora que você menos espera, vem aquela palavra no teu coração. Abre lá em Tiago, lá no finzinho da Bíblia. Tiago 1:22. Tiago 1:22. Esse versículo é muito importante. Se você puder grifar na sua Bíblia, também grife. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu espelho, o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Fala assim comigo, eu tenho que ouvir, eu tenho que ler e eu tenho que praticar.
Porque só ouvir e não praticar te faz uma pessoa enganosa. Vive uma vida fake, de mentira. Então nós temos que ouvir, nós temos que ler, mas nós temos que praticar também. Vou falar de alguns segredos da vitória de Raabe. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. E o primeiro segredo da vitória dela, se você quer ter vitória na sua vida, é não deixar o passado interferir no teu presente. Porque ela não deixou o passado dela, ela não deixou o rótulo de prostituta interferir na escolha do presente dela. Por muitos e muitos anos, eu, Mariana, eu tinha vergonha de chamar as pessoas para ir na igreja, porque o diabo me acusava do meu pecado. O diabo falava assim na minha mente: você bebia. Essa pessoa que você vai chamar te conheceu no bar. Essa pessoa que você vai chamar te deu cigarro. Você vai chamar ela para quê? Para ir na igreja. Aí um dia eu procurei meu pastor e falei isso. Falei, eu tenho uma dificuldade de chamar as pessoas para a igreja, porque eu me sinto condenada. Eu acho que eu não tenho moral para chamar as pessoas para ir na igreja. Ele falou, eu lembro que as palavras dele até hoje, ele falou, aí que você se engana. O diabo está pegando uma foto do seu passado e está mostrando no teu presente. Quando o diabo fizer isso, fala para o diabo que você não é mais aquela pessoa. E sempre que o diabo tentou me acusar, eu falei isso para ele. Eu falo, Satanás, eu não sou mais aquela pessoa. É por isso que eu venci as barreiras e comecei a chamar as pessoas para vir para Jesus. Comecei a falar de Jesus no serviço que eu tinha. Comecei a falar de Jesus para as minhas amigas. Comecei a falar de Jesus porque eu sou o testemunho vivo do que Jesus fez. E isso aconteceu com quem? Com Raabe. Ela não deixou o passado dela interferir no presente. Ela falou, não, eu fui uma prostituta, mas agora vai ser diferente. Se Deus me salvar, se Deus cumprir a palavra dele na minha vida, vai ser tudo diferente. Então quer vencer, irmão? O ontem foi ontem. Hoje você olha para frente em quem Jesus te chamou para ser. E não deixa mais o diabo te acusar de mentira do passado. Segundo segredo da vitória de Raabe, ela abriu o coração para a palavra de Deus. Fala assim comigo: tudo acontece quando eu abro o meu coração para o Senhor. Puxa na tua memória que quando você viveu para Deus de verdade, as coisas começaram a acontecer na tua vida. De verdade e por completo. É onde Deus pega a gente e começa a fazer rebuliço na nossa vida. Porque nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. Foi isso que Raabe fez. Ela abriu o coração quando ela ouviu a palavra e viu aqueles dois homens como uma oportunidade. O terceiro segredo dela fala também disso, que apesar dos riscos, ela fez a escolha certa. Seja qual for a opção que você tiver na sua vida, sempre escolha Jesus. Sempre escolha a verdade. Sempre. Eu lembro quando eu fui sair da igreja, eu tinha 12 anos. A minha pastora me chamou num final de culto. Eu estava indo embora, ela me chamou. Ela falou assim, vem cá. Ela falou, eu vou te falar uma coisa. Nunca larga esse Jesus por nada. E ela falou com tanta autoridade que as palavras dela, o jeito dela entrou na minha mente. Eu falei, nossa, que estranho. Eu falei, eu não vou largar. Eu acho que naquele dia eu fiz que nem Pedro quando negou Jesus. E eu ri. Eu falei, eu não vou largar. E ela repetiu, ela falou, nunca larga esse Jesus por nada. E eu lembro que quando eu me desviei, que eu estava lá na bruxaria, que eu mexia com os ocultismos, que eu tive muito problema de perseguição espiritual. Eu lembro que um dia eu falei assim para Deus, eu devia ter feito a escolha certa, no dia que a minha pastora me deu aquela advertência. Eu devia ter feito a escolha de ficar com o Senhor. Mas ainda assim Deus teve misericórdia da minha vida
me resgatou, me limpou, me curou, me libertou. Por quê? Porque tem gente que não tem oportunidade. Mas eu e você, enquanto nós estamos vivos, tem. Você de casa que está nos acompanhando, tem oportunidade todos os dias. Por isso nós temos que fazer a escolha certa. Sempre escolher aquilo que a palavra aprova. Sempre escolher Jesus. Tem gente que entre Jesus e o emprego, fica com o emprego. Aceita o emprego e abandona Jesus. Começa um namoro, abandona Jesus. Começa um relacionamento, abandona Jesus. Que futuro que tem isso? A nossa escolha sempre tem que ser prioridade, o Senhor. Raabe, ela creu que aquele que escolhe servir a Deus nunca fica envergonhado. Uma coisa que o pastor sempre fala, e eu tenho isso na minha vida: a palavra nunca falha. Se você escolher a Deus, você nunca vai ser envergonhado, seja onde for. Mesmo que as pessoas armam contra a tua vida, o Senhor vai ser contigo em todo o tempo. E aquilo que ia ser como derrota e vergonha, o Senhor transforma como vitória. Porque o Senhor é fiel. Outro segredo de Raabe: ela creu que Jesus, que em quem ela estava crendo, tinha o poder do sangue para livrar ela da morte. Ela creu. Ela creu que ela falou assim: ó, eu sei que o Deus de vocês pode me livrar. Irmãos, ela era uma mulher prostituta. Ela tinha outra fé, ela servia deuses. E de repente, só de ouvir falar que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, ela nasce uma fé sobrenatural nela. Abre lá em Hebreus 11:31. Hebreus 11:31. Hebreus 11 é o livro e o capítulo dos heróis da fé. É a galeria dos heróis da fé. Todas as pessoas de maior fé, manifestação de fé na Bíblia, está registrado em Hebreus 11. Olha só o que diz sobre Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, ela creu que ela ia ser salva e ela foi. Num tempo onde nem se falava de salvação, em que Jesus não era nem anunciado, mas ela creu que pela fé ela ia ser salva, e não só ela, mas a casa dela, a família dela. É por isso que eu e você temos que falar sobre isso em salvação. Que salvação não é pelo que a gente faz, a salvação é pela fé, e a fé é um dom de Deus. A salvação é pela fé para quê? Para que ninguém venha se gloriar. Eu fiz tal coisa e fui salvo. Não, você apenas creu. Assim como Raabe, ela creu e foi salva. E não só ela creu pela família. A fé dela cobriu a família dela. Porque a Bíblia não diz que a família dela acreditava, cria, mas a família dela acreditou no que ela disse. O que eles fizeram? Se alojaram todos na casa dela e foram salvos. Porque ela creu, ela recebeu salvação e salvou os da casa. No pior momento da vida dela, ela pediu salvação para a família. Será que eu e você está orando por salvação na nossa família? Você tem fé que a tua família vai ser salva? Porque se você tem fé, você não pode parar de orar. Você não pode parar de buscar, você não pode parar de pedir, porque é pela fé que eles vão ser alcançados, em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu e a tua casa, eu e a nossa casa será salva em nome de Jesus. Quem crê?
Porque se Deus nos alcançou, Ele não pode alcançar os nossos? Tem um monte de gente assim da minha família que precisa ser salva. E eu oro por eles, eu falo: Deus, não deixa eles morrer sem te conhecer, sem te aceitar. Porque, irmãos, que adianta a gente ser salvo e a nossa família ir para o inferno? Isso é muito triste. Por isso que nós temos que orar por salvação e falar de salvação. Falar para aquele teu vizinho, para aquele teu colega que não aceita Jesus. Falar: ó, Jesus está voltando, está vendo que tudo está acontecendo? Vamos para a igreja. Vamos aceitar. Vamos entregar a tua vida para o Senhor. Nós temos que falar mais disso. Aí a Bíblia fala que quando ela faz esse trato com os espias, o rei manda os guardas lá procurar esses homens e ela mente. Ela fala: olha, eles já foram embora, pode ir lá atrás que vocês pegam ele no caminho ainda. A Bíblia não diz que ela foi punida por essa mentira. Mentira é pecado, sim ou não? Olha os irmãos na dúvida. Teve uns irmãos na dúvida, sai deles. Vou perguntar de novo. Mentira é pecado, crente? Sim. Quem que é o pai da mentira? Abre lá, João 8,44. Então, se a mentira é pecado, por que Raabe não foi punida por essa mentira? A circunstância? Você acha que mentir em determinado momento assim pode? Ó, o irmão do golinho, né, gente? Tem que ser. Eu sabia. Por isso que eu amo a aula presencial. Eu amo, porque os golinhos manifestam. Então, irmão, pode mentir dependendo do caso? Os irmãos morrendo de vontade de falar assim, ó: pode. Ela mentiu. Ó, João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E ela mentiu. Ela fez uma atitude que o diabo faz. O que Deus pensa sobre a mentira? Vamos ver. Provérbios, vamos lá. Tudo que Deus pensa sobre a mentira está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 6. O Antigo Testamento é o tempo da lei ou da graça? Ai, gente, que vácuo. Da lei. A graça é quando vem Jesus. A graça é o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é o tempo da lei. Então, ela poderia ser punida mais severamente ainda pela mentira, porque aqui não tinha graça. Então, vamos ver o que Deus pensa sobre mentira. Provérbios 6, versículo 16 e o 17. 6 coisas aborrece o Senhor. Quantas coisas? E a 7ª, a alma do Senhor abomina. O que o Senhor detesta? Olhos altivos. O que é olhos altivos? Fala assim: olho invejoso. Aquele olho gordo. Quando você olha assim para ver, você fala: ah, que camiseta. Que queime. Ele detesta. Língua mentirosa. Mentira tem tamanho? Ai, uma mentirinha. Sim ou não? Não. Pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para fazer o mal. Mãos
mãos que derramam sangue inocente, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Tudo isso Deus detesta. A última ele abomina, que é o que semeia contenda. Quando você faz inferno na vida dos outros, Deus abomina isso, vomita isso. Então Deus detesta a língua mentirosa. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então Deus abomina a mentira. E por que ele poupou Raabe? Quero que vocês pensem junto comigo. Vai, pastor. O bem que Raabe fez foi muito maior do que o mal. Pode falar. Ela mentiu para o diabo e não para Deus. É verdade. Mas eu também vejo, como o pastor disse, eu vejo Deus perdoando ela por causa do propósito. No tempo da lei, Deus ainda manifesta graça. Ele olha para ela e falou o quê? Eu vou ter misericórdia, eu vou ter graça, porque ela fez isso por causa de um propósito. É a mesma coisa chegar uma pessoa lá para matar alguém da tua família. Você vai querer morte? Não. Uma pessoa que chega fazendo fofoca, querendo intriga, você vai semear discórdia? Tem coisa, irmãos, que tem que morrer aonde? Na gente. Ai, fulano falou, para não ter briga, que você tem que fazer. Não falou. Ai, mas falou, pastora. Não, mas você não é semeador da discórdia. É igual das coisas claras. Não, tem hora que para acabar o inferno tem que morrer em você. Você fala, vamos acabar com isso aqui. Não gosto de contenda, não gosto de falação, não gosto de fuxico. Porque é assim que homem de Deus, mulher de Deus age. Ela errou, mas o mal que ela fez foi pequeno perto da grandeza que ela fez. Ela estava salvando quem? 2 homens de Deus. E ela estava fazendo aquilo porque ela acreditava que aqueles homens estavam debaixo de um propósito. Ela acreditava que o Deus que esses homens pregavam iam salvar ela e a casa. Então Deus teve o que com ela no tempo da lei? Misericórdia. O próprio Deus manifestou graça. Abre lá em Atos capítulo 5, para a gente finalizar. Atos 5, 29. Isso aí responde porque Raabe mentiu. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Lá no livro de Êxodo, se você puxar na memória que nós estudamos, Moisés foi salvo por 2 parteiras que mentiram. Joquebede mentiu e escondeu Moisés. Porque quando Deus tem um propósito, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque até dos nossos pecados Deus conhece a nossa intenção. Deus sabe quando a gente peca por prazer, e Deus sabe quando a gente peca por fraqueza. E às vezes Ele sabe que a gente peca até como Raabe, para abrandar uma situação,
para salvar uma situação justifica? Não, mas para Deus, o nosso Cristo nos justifica, porque é o Senhor quem nos conhece. Não que eu e você tem que se apoiar nas mentiras e nas falhas, mas a gente tem que olhar para o Senhor e entender que Ele analisa todas as nossas intenções e que sempre vai prevalecer o propósito de Deus. Pela fé, Raabe, ela não deu ouvido ao seu povo e a todos os deuses que ela servia, mas ela deu ouvido o quê? A palavra de Deus. Por isso que ela tomou essas atitudes e foi salva. Que eu quero que você guarde da lição de hoje, que independente das nossas lutas, das nossas guerras, nós não podemos deixar abaixar a guarda da salvação para nossa família. Ontem eu falei disso na live da meia-noite e hoje eu vou reforçar isso. Continue buscando pela tua família, continue orando por salvação, continue nas oportunidades chamando para eles virem para a igreja, falando de Jesus, porque eu creio que pela fé nós vamos alcançar as pessoas em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé no seu lugar e coloque a mão no teu coração. Eu quero que você ore por pessoas que precisam ser salvas, pessoas que precisam de salvação, porque o propósito de Josué era enviar 2 espias na terra, mas o propósito de Deus era encontrar Raabe, era salvar Raabe. E eu creio que por causa do propósito, o Senhor vai preparar situações para a gente ganhar a nossa família, ganhar os nossos amigos para Jesus. Feche os teus olhos, começa a apresentar a tua família que ainda não aceitou Jesus, os teus amigos, a tua parentela, pessoas que você conhece, que você às vezes chama para vir para a igreja. Começa a pedir para o Senhor visitar essas pessoas, começa a pedir para o Espírito Santo quebrantar os corações, que o Senhor venha de encontro à vida dessas pessoas, assim como Ele veio ao encontro de Raabe, salvando toda a família, salvando toda a casa. Nós sabemos que Jesus está voltando, mas nós não queremos deixar a nossa família para trás, nós não queremos deixar a nossa família perecer. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, nós oramos em nome do Teu Filho amado, nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha visitar os nossos alvos de oração, pessoas que nós estamos buscando, Pai, citando os nomes agora, do qual nós pedimos salvação. Deus, vai visitando a nossa casa, vai visitando a parentela, vai visitando a nossa família, pessoas que não foram salvas, pessoas que ainda não foram convertidas, ó Pai, vai visitando agora, Espírito Santo, e quebrantando o coração, quebrando o coração de pedra, Pai, o coração duro, meu Deus, que não aceita a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que pela fé, Raabe, uma meretriz, ela foi salva, e nós temos fé que o Senhor, ó Pai, é o nosso Senhor, nós temos fé que o Senhor não vai deixar a nossa família perecer. Então salva a nossa casa, salva, Senhor, os nossos familiares, salva, Senhor, a nossa família. Nós oramos agora e declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Vai visitando agora cada clamor, vai, Senhor, recolhendo agora, Pai, cada oração, cada nome citado, que essa pessoa seja encontrada e que nós venhamos ganhar almas para o Teu reino, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, eu te agradeço por cada um que está aqui nessa noite, como um bom soldado do Senhor, assim como o Senhor galardoou Raabe, traz galardão para este povo valente, que ouve a Tua palavra e pratica a Tua palavra, em o nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, visita agora essa pessoa que eu apresentei em oração, porque eu não morrerei sem ver essa pessoa entregue para o Senhor. E eu creio que o Senhor tem uma obra
de salvação nesta vida, em nome de Jesus. Visita agora, porque pela fé eu creio que a salvação está chegando sobre esta vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja.